chegou no fim da tarde de hoje o traficante Celcinho da Vila Vintém. Um forte esquema de segurança foi montado para a chegada do traficante que vai participar como testemunha de acusação de um julgamento amanhã, onde o réu não é nada mais, nada menos do que Fernandinho Beiramar. Hernani Alves, o traficante foi trazido de onde? Boa noite. Boa noite, Wagner. Ele veio de Catanduvas, no Paraná. A gente vê imagens aí registradas pelo helicóptero da Rede Record. O julgamento de Beiramar está marcado para amanhã, à 13h, no primeiro tribunal do júri, no centro do Rio de Janeiro. O juiz será Fábio Uchoa. 7 jurados vão decidir se Fernandinho Beiramar é culpado pela morte de 4 rivais em 2002 no presídio Bangu 1, na zona oeste do Rio. Um dos mortos na rebelião foi Hernaldo Pinto de Medeiros, o E. A previsão é de que sejam ouvidas 10 testemunhas de defesa e acusação, entre elas o Celcinho da Vila Vintém. Ele vai passar a noite no complexo penitenciário de Bangu. Resta saber, Wagner, se o bandido vai contar tudo o que sabe sobre Beiramar ou se vai seguir a regra do crime de não delatar bandidos, mesmo rivais. Segundo o Ministério Público, o Celcinho também seria morto durante a rebelião em 2002, mas teve a vida poupada por Beiramar depois de fingir que iria mudar de facção, Wagner. Pois é, tem essa complicação aí, né? Na época ele falou, não, me alivia que eu vou para o Comando Vermelho. Aí aliviaram ele. Agora ele vai ter que testemunhar contra o principal elemento do Comando Vermelho. A complicação é grande. Mas de qualquer maneira o doutor Fábio Uchoa tem a mão pesada. Ele segue rigorosamente o que está no processo, segue rigorosamente o que diz a lei. Então a situação vai ser complicada. O traficante Fernandinho Beiramar é acusado de matar, nesse caso, 4 rivais dentro do presídio, no dia 11 de setembro de 2002, um ano após o atentado terrorista de Nova York. Aquela comparação, né? Aliás, tem. Né? Agora eu vou dizer, aí você vai falar, mas o que quer dizer isso aqui? Porque foi na mesma data. Fernandinho Beiramar teria escolhido a data para orquestrar uma série de ataques na cidade. Entendeu por que a data? Entenda agora melhor como foi a ação criminosa que Beiramar é acusado de chefiar. Ele, Hernani Alves, sabe de toda a história. Quer ver? Roda pra tu ver. Um dia que não sai da memória deste homem. No primeiro momento eu não acreditei, indaguei. Como assim tomaram Bangu? Invadiram Bangu 1? Ele não, tomaram Bangu 1 de dentro para fora. Edson Zanata era diretor do sistema penitenciário, o DESIP, em 2002. Na época, o Rio de Janeiro teve o seu dia 11 de setembro. Uma referência ao ataque contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos um ano antes. O Ministério Público garante: o homem que está por trás da onda de violência que chocou os cariocas é Luiz Fernando da Costa, o traficante Fernandinho Beiramar. O 11 de setembro carioca começou com uma rebelião no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio, e se estendeu por toda a cidade. Ônibus foram queimados. O comércio fechou em 9 bairros. Segundo os promotores, isso aconteceu depois que Beiramar, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP e outros chefes da facção criminosa mais perigosa do Rio tomaram o controle do presídio Bangu 1. O grupo matou 4 bandidos que saíram da quadrilha para montar outra facção, entre eles Hernaldo Pinto de Medeiros, o E. Alguns eram dissidentes do CV, dentre os quais trataram logo de executar Hernaldo Pinto Medeiros e, consequentemente, mataram a disparos de arma de fogo o cunhado dele, que era a segurança dele, o Valdir Soares, o Orelha, assim como Carlos Alberto Cabral, que no caso era o Robertinho do Adeus. Por trás da rebelião estava um assassinato que tinha ocorrido anos antes. A morte do traficante Orlando da Conceição, o Orlando Jogador, comparsa de Beiramar. Para montar o quebra-cabeça dessa história, é preciso voltar no tempo. Julho de 1994. O E marca um encontro com Orlando Jogador, um dos chefões da facção criminosa de Beiramar. Ele mandava em boa parte aqui do Complexo Alemão. O E finge que quer negociar armas. No entanto, não aparece para a reunião. Manda comparsas.
os criminosos matam Orlando Jogador. Segundo a polícia, o que Beiramar fez dentro do presídio foi uma ação de vingança. Depois da morte de Orlando Jogador, na traição do E, houve uma cisão porque a juventude que dominava o Comando Vermelho na época fez um abaixo-assinado pedindo, né, a morte do E, que era do Comando Vermelho também. Quando foi acusado de promover a rebelião, Beiramar estava recém-chegado ao complexo de Bangu. Ele foi preso em abril de 2001, na Colômbia, de onde comandava o envio de drogas para as comunidades do Rio de Janeiro. Ele, desde 20 anos, já controlava o tráfico na favela do Beiramar e Caxias, mas pelas suas características, pela sua forma violenta de agir, ele conseguiu rapidamente posições estratégicas no comando. Então ele é o responsável pela entrada do crack no Rio de Janeiro. O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, tem condenações que somam 200 anos de cadeia. Entre os crimes estão homicídios de rivais e tráfico de drogas. Agora, Beiramar será julgado pelas mortes de Uê e mais 3 presos de Bangu 1. O júri popular está marcado para esta quarta-feira no Tribunal de Justiça do Rio. O traficante está preso atualmente na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. A expectativa é de que a chegada dele à cidade para o julgamento conte com um forte aparato de segurança. As mortes foram com requinte de crueldade, que as pessoas têm que lembrar do que eles são capazes. E lembrando também que não existe nenhuma droga que seja vendida no Rio de Janeiro, no Brasil, que não tenha sangue misturado nela. Esse tipo de sangue. O sangue de pessoas que trabalham no tráfico, sangue de inocentes. Então, as pessoas têm que lembrar disso. Isso é um fato fundamental. O Beiramar deve chegar amanhã, próximo da hora do julgamento. Deverá vir num avião da Polícia Federal, sob um forte esquema da Polícia Federal, porque ele está preso num presídio federal. Mas vamos aguardar as novidades, porque agora o julgamento vai ser, no mínimo, curioso.